por exemplo, hoje a gente tem mais ou menos a diferença entre o técnico e o tecnólogo, né? Pelo que eu entendi, os dois podem trabalhar nessa área com essa formação que ele já tem, ou tem que fazer mais alguma outra para poder se especializar. Lógico, o cara tem que entender um pouco de direito, né? Mas, por exemplo, pelo que eu entendi, você falou, os dois podem trabalhar nessa área, é isso? Na parte forense, se a gente for pensar em concurso público, aí esse nosso ouvinte, esse aluno que está nos escutando, ele precisa pesquisar como é aí no seu estado. Porque cada polícia, ela se organiza de uma forma, tem estados que a polícia científica, a polícia civil é a mesma coisa, ou é separado, como é aqui no caso de São Paulo. Muitas das vezes não tem essa função, ou se tem, eles chamam de técnico forense, e aí dentro da habilitação de técnico forense tem o técnico em enfermagem e o técnico em radiologia. Então tem que saber como é que o seu estado se organiza e as agências que esse estado tem com relação a esse cara. Então, primeiro ponto. Na parte judicial, se a gente for analisar o novo Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece que o perito, assim, contrariando o antigo código que era de 73, então a gente vai entender o seguinte: a partir de 2015 para cá, tá certo? Então a gente tem aí 7 anos, mais ou menos, né? 2015 para cá, os técnicos, né, podem fazer perícia. Porque o artigo 156, ele vai dizer que para ser perito, é todo profissional que é devidamente habilitado. Então, a gente está falando o seguinte: o que eu preciso? Ter uma inscrição e um conselho de classe. Tá? Então, sendo técnico ou tecnólogo, os dois possuem essa inscrição. E ter conhecimento sobre o objeto de perícia. Então, isso é muito interessante nos dois casos. Primeiro, é interessante vamos falar do técnico, tá? É interessante para o técnico que já tem uma experiência numa área, o cara já está 20 anos trabalhando como técnico de raio-x. Pô, é interessantíssimo para esse cara, porque esse cara tem a formação, tem a habilitação e tem o conhecimento. O que esse cara vai precisar? Meu conselho é que ele procure o IPTEST, e que se profissionalize no sentido de que não é que ele vai fazer uma faculdade de direito, mas ele precisa ter minimamente um conhecimento de elaboração de laudo, leitura de processo, entender onde ele entra e aonde ele sai, tá? Agora, vamos pensar no outro caso. É o técnico em radiologia que acabou de se formar e ele quer ir para a área de radiologia judicial, radiologia legal. Ele pode? Pode também. Por quê? Porque esse cara ele precisa ter habilitação em radiodiagnóstico. Olha o que é louco. Quando você vai olhar as diretrizes do nosso conselho, ele não divide essa parte de radiologia veterinária, odontológica e forense. Ele inclui tudo no radiodiagnóstico. Então, do ponto de vista jurídico, aquele técnico em radiologia que sai do curso, ele já tem habilitação em radiodiagnóstico, em consequência, já é habilitado juridicamente falando para exercer a função de perito. E aí, esse cara pode tanto ir estudar um pouquinho sobre norma, ou ele ir fazer tome e ressonância, que é incrível para ele, vai fazer anatomia por imagem, vai estudar um pouquinho sobre NR32, NR6, vai estudar um pouquinho sobre as NRs, que eu tenho certeza que esse profissional vai ter um espaço. E para o tecnólogo não é diferente, né? Porque ele tem habilitação plena. Então, para os dois casos, é super válido e aceitável. Agora, o que as pessoas sempre me perguntam? Se é tão fácil assim, por que você tem tantas formações? Já me perguntaram isso. Por quê? Porque a função do perito ela é uma função tão complexa, tão cheia de detalhes, e cai tanta coisa, principalmente na minha posição, eu quero ser referência na área, eu preciso estudar tudo. Eu preciso estudar tudo. Porque nesse momento, hoje cai qualquer perícia para a gente. E graças a Deus a gente tem um corpo de profissionais que trabalham junto com a gente. A gente tem uma parceria com o escritório no Rio de Janeiro, inclusive eu estou no Rio hoje. A gente tem uma parceria na Bahia. Então a gente tem profissionais que estão atuando. Eu mesmo atuo em 5 estados. Quer dizer, eu vou até esses estados? Não, é claro que não. Quando eu preciso fazer alguma prova em local, eu contacto alguém, algum parceiro de lá, e o cara vai lá na clínica, no lugar, tira a foto que tem que tirar, pega o relatório que tem que pegar, e a gente insere no processo. Então,
Assim, quer dizer, a área é vasta, mas esse profissional precisa ter uma formação continuada. Então, significa que o professor Antônio Moreira vai ter que criar aí uma espécie de cartão fidelidade. O cara que quiser ser perito, esse cara vai fazer absolutamente todos os cursos, porque ele precisa fazer, é necessário isso. Eu sempre digo que a radiologia forense, essa parte jurídica, ela é como se fosse o ápice, né? O ápice não no sentido de ser maior ou menor, mas o ápice no sentido de que tudo converge para a parte judicial. Tudo se aplica na parte judicial. Então, não importa a sua especialidade, tem espaço para você sim na parte judicial.